Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. Estou aqui com você mais uma vez para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 27 de setembro, nós faremos a leitura no livro de Daniel, do capítulo 4 ao 6. Daniel, capítulo 4 ao 6. Amém? Vamos para a leitura, então. Livro de Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor a todos, de todas as raças, cores e crenças do mundo. Paz e prosperidade a todos. É um privilégio contar a vocês os grandes milagres que o Deus Altíssimo fez por mim. Seus milagres são impressionantes e suas maravilhas surpreendentes. Seu reino dura para sempre e seu governo soberano é eterno. Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo no meu palácio, mas tive um sonho, quase um pesadelo que me deixou abalado. Mandei buscar todos os sábios da Babilônia para que interpretassem o sonho. Quando todos estavam reunidos, magos, encantadores, astrólogos e adivinhos, contei-lhes o sonho, mas ninguém conseguiu dizer o significado. Mas veio Daniel, um homem cheio do Espírito Santo divino. Contei a ele o sonho. O seu nome babilônico é Beltesazar, assim chamado em homenagem ao meu Deus. Beltesazar. Eu disse: chefe dos magos, sei que você é um homem cheio do Espírito Santo divino e que não há mistério que você não consiga desvendar. Ouça este sonho que eu tive e interprete-o para mim. Isto foi o que vi deitado na minha cama. Havia uma grande árvore no centro do mundo. Eu olhei e a árvore cresceu, tornando-se maior ainda. Seu topo alcançava o céu e era visto de todos os lugares da terra. Suas folhas eram belas e seus frutos fartos, produzindo comida suficiente para todos. Os animais se abrigavam debaixo dela e as aves faziam ninhos nos galhos. Todo mundo dependia dela. E enquanto eu ainda estava deitado, vi também isto. Um anjo desceu do céu e ordenou: derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Caçem os animais que estão debaixo dela e espante os pássaros de seus galhos. Mas deixem o toco e as raízes, presos com ferro e bronze junto à relva do campo. Deixem que ele seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente de capim com os animais. Que ele perca a mente humana e seja como um animal, e assim seja até que se passe 7 tempos. Os anjos anunciam este decreto, as santas sentinelas trazem esta sentença, para que todos que vivem saibam que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Ele conduz tudo conforme seu querer e de gente simples faz poderosos. Isto é o que eu, o rei Nabucodonosor, sonhei. Beltesazar, agora é a sua vez de interpretar o sonho para mim. Ninguém entre os sábios da Babilônia consegue ver sentido algum nele, mas tenho certeza de que você pode interpretá-lo, pois é cheio do Espírito Santo divino. Daniel, Beltesazar, ficou tão apavorado por um momento que nem conseguia falar. Beltesazar disse o rei: fique calmo. Não deixe que o sonho e a interpretação o assustem. Meu senhor, disse Beltesazar, gostaria que esse sonho fosse sobre seus inimigos e a interpretação para seus adversários. A árvore que você viu e que cresceu e ficou tão alta
que o topo alcançava o céu, visível dos quatro cantos da terra, a árvore de folhagens viçosa e fartos frutos, suficiente para todos, a árvore sob a qual os animais buscavam refúgio e na qual as aves faziam seus ninhos, é o Senhor, ó Rei. Vossa Majestade é a árvore. Você cresceu e ficou forte, Sua Majestade atinge o céu, o seu governo se estende aos quatro cantos da terra. E os anjos que desciam do céu proclamando: derrubem a árvore, destruam, mas deixem o toco e suas raízes na terra, presos com ferro e bronze junto à relva do campo. Deixem que ele seja molhado pelo orvalho do céu e que se alimente de grama com os animais durante 7 tempos. Isto, ó Rei, também se refere ao Senhor. Significa que o Deus Altíssimo proclamou uma sentença contra o rei. Será tirado do convívio dos homens e viverá com os animais. Se alimentará de capim, como os bois, e se molhará com o orvalho do céu. Isso durará 7 tempos. E o Senhor aprenderá que o Deus Altíssimo tem o domínio dos reinos dos homens e conduz tudo conforme o seu querer. A parte sobre o toco da árvore e suas raízes que são deixados, significa que seu reino ainda será devolvido, depois que o Senhor reconhecer que é Deus quem tem domínio sobre tudo. Portanto, ó Rei, aceite meus conselhos, abandone seus pecados e comece a viver diferentemente. Deixe essa vida de maldades, viva com justiça e cuide dos necessitados e desamparados. Só assim o Senhor continuará a viver tranquilo. Tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor, passado apenas 12 meses. Ele estava andando pela sacada do palácio real na Babilônia e, de repente, exclamou orgulhoso: olha, para tudo isso é a grande Babilônia, e eu a construí sozinho como capital do meu reino para minha glória, para minha honra e glória. E assim que as palavras saíram da sua boca, ouviu-se uma voz do céu: este é o decreto contra você, rei Nabucodonosor. Seu reino foi tomado de você. Você será tirado do convívio dos homens, viverá com os animais do campo e comerá capim como boi. A sentença é para 7 tempos, o suficiente para você aprender que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e põe no trono quem ele quer. Isso aconteceu imediatamente. Nabucodonosor foi tirado da convivência dos homens, comeu capim como boi, se molhou como o orvalho do céu. Seu cabelo cresceu como as penas da águia, suas unhas como as garras do falcão. E ao final daquele período, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, recobrei o juízo e bendisse o Deus Altíssimo, agradecendo e glorificando ao Deus que vive para sempre. Seu domínio dura para sempre, seu reino nunca será decadente. A vida na terra é insignificante. Deus faz tudo conforme seu querer. Ninguém pode opor-se à sua vontade. Ninguém pode questioná-lo ou desafiá-lo. Ao mesmo tempo em que recobrei o juízo, recuperei a majestade e a glória do meu reino. Todos os líderes e gente importante vieram me ver. Fui restabelecido como rei no meu reino e me tornei maior que antes. E é por isso que eu, Nabucodonosor, canto e louvo ao Rei do céu. Tudo o que ele faz é justo, e ele o faz da maneira certa. Ele sabe como tratar gente orgulhosa e tem o poder para torná-los humildes. Daniel capítulo 5. O rei Belsazzar convidou 1000 de seus nobres para um grande banquete. O vinho era muito bem servido. Então Belsazzar, que já estava alto por causa do vinho, ordenou que as taças de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor havia tomado do templo de Deus em Jerusalém fossem trazidas para que ele
seus nobres, suas mulheres e concubinas pudessem beber nelas. Quando as taças de ouro e prata foram trazidas, o rei, os nobres e aquelas mulheres começaram a usá-las. Beberam seu vinho e, já bêbados, louvaram seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Naquele exato momento, os dedos de uma mão humana apareceram e começaram a escrever na parede rebocada do palácio, na parte mais iluminada. Quando o rei viu a mão escrevendo na parede, ficou pálido, muito assustado. Suas pernas ficaram bambas, tremiam sem parar e os joelhos batiam um no outro. Ele gritou para que chamassem os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e prometeu: quem conseguir ler esta escrita na parede e me disser o que significa será famoso e rico, ganhará o manto de púrpura e uma bela corrente de ouro, e será o terceiro mais importante do reino. Todos tentaram, mas ninguém conseguiu enxergar um sentido nas palavras escritas na parede. Ninguém conseguia entender o que estava escrito, muito menos interpretá-lo. Então o rei ficou apavorado, pálido, em completo estado de choque. Os nobres também estavam em pânico. A rainha soube que o rei e os nobres estavam em estado de choque e veio ao salão do banquete. E ela disse: que o rei viva para sempre. Não se assustem, não fiquem aí sentados pálidos desse jeito. Há um homem no reino que é cheio do Espírito Santo divino. Durante o reinado do seu pai, ele ficou conhecido pelo seu brilho intelectual e por sua sabedoria espiritual. Ele era tão capaz que seu pai, o rei Nabucodonosor, fez dele o chefe de todos os magos, encantadores, adivinhos e astrólogos. Não havia ninguém como ele. Ele conseguia fazer qualquer coisa, interpretar sonhos, decifrar mistérios, explicar enigmas. Seu nome é Daniel. Mas o rei mudou o nome dele para Beltesazar. Mande chamar Daniel, ele vai ler o que está escrito aí. Assim Daniel foi chamado, e o rei perguntou: você é o Daniel que foi um dos exilados que meu pai trouxe de Judá? Já ouvi falar que você é cheio do Espírito Santo, tem uma mente brilhante e é incrivelmente sábio. Os sábios e encantadores foram trazidos aqui para ler esta escrita na parede e interpretá-la, mas nenhum deles conseguiu ler nada. Mas ouvi dizer que você interpreta sonhos e decifra mistérios. Então, se você conseguir ler e interpretar, será um homem famoso e rico. Ganhará o manto de púrpura e uma bela corrente de ouro, e será o terceiro mais importante do reino. E Daniel respondeu ao rei: pode ficar com os presentes ou dá-los a outra pessoa, mas eu vou ler a escrita para o rei e interpretar seu significado. Ouça, ó rei, o Deus Altíssimo deu a seu pai Nabucodonosor um grande reino e uma gloriosa reputação. Deus o fez muito poderoso, e pessoas de todos os lugares, de toda raça, cor ou crença, se sentiam intimidadas por ele. Ele as matava ou poupava como e quando queria. Promovia ou humilhava as pessoas como bem desejava. Então, Deus o humilhou e o privou de todo o poder. Ele foi tirado do convívio dos homens e passou a viver como um animal. Comeu capim como boi e se molhou com o orvalho do céu até aprender esta lição, que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reis dos homens e põe no trono quem ele quer. Você é filho dele e sabe de tudo isso, mas é tão arrogante quanto ele no seu pior momento. Olhe para você mesmo. Quer competir com o Senhor do céu? Você mandou buscar as taças sagradas do templo dele só por farra, para que o Senhor, seus nobres, suas mulheres e concubinas pudessem beber nelas. O rei usou as taças sagradas para brindar seus deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Deuses cegos, surdos e mudos. Mas tratou com desprezo o Deus vivo, que tem a sua vida nas mãos, desde o nascimento até a morte. Deus enviou a mão que escreveu na parede, e o que está escrito é:
Mene, Tekel e Peres. E esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do seu governo e suas contas são negativas. Tekel, você foi pesado na balança e está em falta. Peres, seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Belsazar fez o que havia prometido. Vestiu o manto de púrpura em Daniel. Colocou uma bela corrente de ouro em seu pescoço e o promoveu a terceiro mais importante do reino. Naquela mesma noite, o rei Belsazar da Babilônia foi morto. Dario, o Medo, tinha 62 quando o sucedeu como rei. Daniel, capítulo 6. Dario reorganizou o seu reino. Ele designou 120 governadores para administrar todas as províncias do reino. Sobre eles havia 3 ministros e um deles era Daniel. Os governadores se dirigiam aos ministros que tinham a responsabilidade de manter tudo em ordem. Mas Daniel era cheio de vitalidade e tinha uma inteligência tão superior aos outros ministros e governadores que o rei decidiu designá-lo responsável por todo o reino. Os ministros e governadores se reuniram para ver se descobriam algum ponto fraco de Daniel que pudessem usar contra ele, mas não conseguiram nada. Ele era exemplar e absolutamente confiável. Não conseguiram achar nenhuma evidência de negligência ou má conduta. Após inúmeras tentativas, desistiram e disseram: nunca vamos descobrir nada contra esse Daniel, a não ser que inventemos alguma acusação e tramemos algo contra ele. Assim, os ministros e governadores tramaram contra ele e foram ao rei dizer: Rei Dario, que viva para sempre. Nós, ministros, governadores e todos os principais oficiais, nos reunimos e concordamos em que o rei deveria promulgar o seguinte decreto. Durante os próximos 30 dias, ninguém deve orar a nenhum outro deus ou homem, exceto ao rei. Qualquer um que desobedecer será lançado na cova dos leões. Promulgue esse decreto, ó rei, e assine-o para que seja irrevogável, como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. E o rei Dario assinou o decreto. Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar como sempre fazia. Sua casa tinha janelas no andar de cima voltadas para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Os conspiradores vieram e o viram orando, pedindo a ajuda de Deus, e imediatamente foram ao rei e o lembraram do decreto. O rei não assinou uma lei proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, durante 30 dias? E qualquer pessoa que fosse apanhada fazendo isso seria jogada na cova dos leões? Com certeza, confirmou o rei, como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. Então eles disseram: Daniel, um dos exilados judeus, ignora sua ordem e desafia sua lei. Ele ora 3 vezes ao dia. O rei ficou desconcertado, tentou de todas as formas livrar Daniel da complicação em que o havia colocado. Ele pensou nisso o dia todo. Mas os conspiradores voltaram. Lembre-se, ó rei, é uma lei conforme todas as leis dos medos e dos persas, irrevogável. O rei cedeu e ordenou que Daniel fosse trazido e jogado na cova dos leões. Mas ele disse a Daniel: seu Deus, a quem você é tão leal, vai livrar você dessa situação. Uma pedra foi colocada sobre a entrada da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis de todos os seus nobres, porque não podia ser revogado. O rei voltou para o palácio, mas não comeu e nem conseguiu dormir. Passou a noite preocupado. Ao romper do dia, ele se levantou, foi depressa à cova dos leões. Quando chegou perto, chamou aflito: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o seu Deus, a quem você serve tão fielmente, livrou você dos leões? Que o rei viva para sempre, respondeu Daniel. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões,
para que não me fizessem mal nenhum. Fui considerado inocente diante de Deus e também diante do Senhor, ó rei, pois não fiz mal algum ao Senhor. Quando o rei ouviu essas palavras, ficou muito feliz. Ele ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Depois que ele saiu, verificou-se que não havia nenhum arranhão sequer. Ele havia confiado em seu Deus. Então o rei ordenou que os conselheiros que tinham conspirado contra Daniel fossem jogados na cova dos leões com suas mulheres e filhos. Antes mesmo de chegar ao fundo da cova, os leões já os agarraram e os despedaçaram. O rei Dario divulgou esta proclamação a todos na terra, de qualquer raça, cor e crença. A paz esteja com vocês, muita paz. Decreto que o Deus de Daniel seja adorado e temido em todo o meu reino. Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino nunca é destruído. Seu governo continua eternamente. Ele é o Salvador e o Redentor. Ele realiza milagres impressionantes nos céus e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel foi muito bem tratado no restante do reinado de Dario e também no reinado de Ciro, o persa. Amém, meus irmãos? Somente até aí, fique conosco até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.